Pera aí. Ele tem um coração do caralho, mas aqui, por ele não precisar de nada, tem um puta salário, aposentou como diretor da Assembleia praticamente, o salário dele como diretor da Assembleia, aqui. Então ele não precisa de porra nenhuma. Alô, telespectador amigo, um abraço. Estamos chegando nesta quinta-feira com o programa que a gente prometeu para vocês. E você não vai ficar assustado, porque a gente não vai falar neste programa, melhor dizendo, sobre o que aconteceu ontem em Porto Alegre, Atlético e Grêmio. Eu preparei, junto com os meus companheiros, a gente tentou fazer um programa nesta quinta-feira que você tivesse uma opção. Já soube o que aconteceu, tomara que a torcida do Atlético esteja comemorando. Se não estiver, é uma opção que a torcida tem, porque nós vamos falar sobre outros assuntos. Vamos continuar focalizando, conversando sobre o que aconteceu com o voo da Chapecoense e vamos focalizar bem de perto, falar muito desta última rodada do Campeonato Brasileiro. Última rodada que envolve os clubes de Minas Gerais. O Atlético e o Cruzeiro, o América também vai jogar. O Atlético joga... o Atlético não joga. O Atlético jogaria em Chapecó, mas o Atlético disse que não iria. Quando ele disse que não iria, isso até fica valendo para os meus companheiros, quando o Nepomuceno foi e deu um aviso, soltou uma nota dizendo que não iria lá, não estava cometendo nenhum tipo de indisciplina, porque ele já havia falado com o presidente da CBF, o Marco Paulo Del Nero. Ele já havia conversado com ele, já havia colocado o posicionamento do Atlético. E o Marco Paulo Del Nero concordou em gênero, número e grau. E falou, presidente, eu só preciso, juridicamente, e com o meu departamento de futebol, alinhavar, ajustar isso aí. Mas concordo com tudo isso. Depois que ele recebeu essa palavra do presidente da CBF, ele foi e disse, o Atlético não vai a Porto Alegre. Bom, o Atlético já vai estar de férias a partir do encerramento do jogo contra o Grêmio, que aconteceu ontem, lá em Porto Alegre. Porque isso já estava acertado com o presidente da CBF. Manuel Flores, departamento jurídico, outra história. Se o Atlético vai perder ponto, se o Atlético vai pagar uma multa, isso é outra história. É outra história. Outra história. Mas o presidente ainda disse, presidente, se tiver de pagar a multa, vai pagar. Se tiver de perder ponto, vai perder. E o presidente da CBF disse, e a CBF não vai mandar o assunto para o STJD. Não vai mandar, entendeu? Não vai mandar. Então acabou. Mesmo porque a Chapecoense, lá em Chapecó, através do seu vice-presidente, que virou presidente, com a morte do presidente, disse que não tinha clima, não tinha nenhuma condição, nem jogadores suficientes para fazer esse jogo. Pronto. Então o Brasil inteiro entendeu. E não existe uma pessoa sequer, nenhuma sequer no Brasil, condenando a atitude do Atlético e da Chapecoense. Não tem nenhuma. Nenhuma. Existem pessoas que achavam que Atlético, essa era a grande oportunidade para o Atlético homenagear a Chapecoense. Essa homenagem póstuma do Atlético, porque o único clube no mundo inteiro, o único clube no mundo que poderia fazer uma homenagem direta com o seu futebol, com o seu time inteiro, com a sua comissão técnica inteira, parte da torcida e diretores, lá em Chapecó, na Arena Condá, o único clube no mundo que poderia fazer isso é o Atlético, porque era o adversário da Chapecoense no dia 11, jogo que seria no dia 4. Então, existem muitas opiniões de que o Atlético deveria fazer essa homenagem lá. Lá. Nem que não fosse com o time titular, que fosse com os juniores, mas deveria.
Esse é um pensamento. É um pensamento. A gente tem que respeitar todos eles. Respeitar todos eles. Não, e lamentar profundamente que isso esteja acontecendo. Que isso esteja acontecendo em função do que aconteceu. Na madrugada da terça-feira da semana retrasada. Passada? Semana passada. Nós estamos na quinta-feira, semana passada. Na terça-feira. Na madrugada. Na madrugada da terça-feira da semana passada. Ô, gente, sobre isso nós vamos falar mais um pouquinho aqui, depois vamos pegar o Campeonato Brasileiro. Mas eu vou antes ouvir o doutor Maurílio Costa nesta quinta-feira, uma quinta-feira que não há como, vou explicar de novo para o telespectador, nem sentir o clima daquilo que aconteceu em Porto Alegre, porque não teve jeito. O programa nós separamos antes, gravamos antes do jogo Grêmio e Atlético. Mas então eu quero a palavra do doutor Maurílio, nesse comentário inicial dele, com assunto livre para ele, pode falar sobre o que ele quiser. E depois a gente pega um pouquinho dessa tragédia para chegar no Campeonato Brasileiro. Doutor Maurílio. Olha, aproveitando que o feriado é municipal, não é? Só em Belo Horizonte. Então é dia da padroeira da cidade. Que ela nos proteja. Que nos proteja. E em meio esse emaranhado de notícias ruins aí que nós vivemos nos últimos 10 dias, a gente tem que lembrar que a vida continua. E pensando alguma coisa de boa, o que aconteceu nesse interregno aí eu, por exemplo, achei que foi um momento de felicidade, ou pelo menos foi um momento de reflexão, foi a vinda do Moacir Franco aqui em Belo Horizonte, que eu achei espetacular. É um público adulto, eu tive lá na primeira... Moacir Franco? Moacir Franco. Não fiquei sabendo, senão eu ia lá, porque você não me falou. Foi sexta-feira passada ao meio-dia, foi um horário meio... Aonde foi isso? No Palácio das Artes. Você não fala nada para os outros. Meu amigo Pedro Roberto Pachá me convidou. Eu adoro Moacir Franco. Agradou em cheio, principalmente o público adulto, né? Lá, a cabelinha branca nossa ia fazer sucesso no dia adulto. Agora, realmente, a gente tem que falar sobre o encerramento do Campeonato Brasileiro. E isso aí a gente tem que analisar a rodada em si, acredito eu, porque a essa altura o Internacional já repensou a fala do seu presidente. A lambança. Que foi aquela história, né? Deu bom dia a cavalo, morreu pela boca porque falou, não pensando nas palavras que ele pronunciara. E levou o grupo. Exatamente. Levou o grupo junto. Ou colocou o grupo também como bengala para justificar. Então, quer dizer que a coisa está como ela, aconteceu um fato imprevisto e vamos solucionar, porque não tem jeito. O Campeonato Brasileiro está aí, vai acabar. Essa história de nós já dispensamos o jogador, o América também deu um tiro no pé, acompanhou, embarcou nessa canoa furada, né? Falou pelos cotovelos. Sofreu crítica por isso e, consequentemente, férias vão acontecer, o calendário vai ser cumprido, uma modificação ou outra, isso tem que ser previsível, porque os fatos acontecem. Eu espero que tudo ocorra dentro de campo e que o Internacional continue com essa nova postura, de que se cair, que caia dignamente como a América está caindo. Foi bem lembrado, nós vamos falar sobre isso também, essa lambança do Internacional. Mas, gente, agora eu vou pedir um intervalo comercial para que vocês voltem na sequência. Mas eu que conheço tão bem o Maurílio, o Flávio, o chefe talvez não conheça tão bem. Já deve ter ido. Você já foi à Colômbia, chefe? Na Colômbia, não. Não, então. Eu não imaginava. Eu já fui a Medellín umas 4 ou 5 vezes. A Medellín, no mínimo. Com Cruzeiro, Atlético, seleção não, seleção só em Bogotá. Mas eu não imaginava e nunca tinha sentido um amor tão grande do povo colombiano pelo próximo, pelo seu semelhante. E no nosso caso, pelo brasileiro. Meu, que coisa que a Colômbia fez. Muito bonito. Mas foi uma coisa assim que você não consegue imaginar. Quem não viu, quem não ficou sabendo por um motivo ou outro, não dá para imaginar e nem dá para a gente falar e contar. Porque aconteceu no país, mas com gente que não tinha nada a ver com o país deles. Nem o voo era do país. O voo era da Bolívia. E quem estava no voo era brasileiro. Não tinha nenhum colombiano lá dentro.
E eu nunca vi nada parecido no mundo em termos de solidariedade. Eu tenho a Colômbia agora como meu segundo país. Meu segundo país é a Colômbia. E o meu segundo time é o Atlético Nacional de Medellín. É o meu segundo time. Vocês podem ter certeza absoluta que na decisão do Campeonato Mundial Interclubes, eu vou ser Atlético Nacional de Medellín desde pequenininho. Mas vou torcer e, se puder, vou lá ver. Vou lá ver esse jogo para torcer, botar a camisa e uma bandeira do Atlético Nacional de Medellín, nesse jogo contra o Real Madrid, no Campeonato Mundial Interclubes. E olha, a Chapecoense passou a ser um clube do mundo, porque o mundo todo, inteirinho, prestou homenagens e homenagens, e homenagens e homenagens, o mundo inteirinho à Chapecoense e àqueles que estavam no voo. O mundo inteiro. E foram as mais diferentes, mas que todas tocavam o nosso coração. Eu nunca vi coisa parecida, nunca vi, nada, nada. E é por isso que eu digo, é só o fantástico mundo da bola. Só. Porque eu já tive gente que chegou perto de mim e falou assim, poxa, eu estou vendo essa comoção toda, mas e lá em Santa Maria, que morreram 200, e não houve isso no mundo inteiro? Eu falei, gente, é diferente. O mundo da bola é diferente. Ele é diferente. É diferente. A maneira como aconteceu é diferente. O World Trade Center, 2.000 pessoas morreram. O sentimento é o mesmo, mas as homenagens que são prestadas e como elas são prestadas, é tudo muito diferente. É tudo muito diferente. E o povo colombiano, meu Deus do céu, deu uma aula no Brasil. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu tive notícias, já na segunda-feira, hoje é quinta, que no velório coletivo que houve, teve cinegrafista, teve jornalista, eles tiveram as suas carteiras e bolsas roubadas. Agora você vê, no velório, aqui no Brasil, no velório, teve troca de supapos entre a viúva e a sogra de um jogador. Troca de supapos entre a viúva e a sogra de jogador. Coisas que acontecem, coisas. Então, o colombiano deu uma aula de civilidade, de solidariedade, de humanidade. Viva a Colômbia! Viva a Colômbia, doutor Maurílio já falou? Nós vamos ao intervalo, na volta, os nossos companheiros Flávio e também o chefe Matsalem entram na roda. Tchau. Harmonia em nossas vidas, sanduíche é saúde, suco é alegria, saladas. Você mesmo cria, seu corpo agradece, Marieta não te esquece. Eu e você, sempre com Marieta. Marieta, sanduíches leves e sucos. BH Shopping, Diamond Mall e Pátio Savassi. Os bons momentos da vida ficam para sempre. Conte sempre com a Prevenir Assistencial Pax de Minas. A assistência mais completa nos momentos em que você mais precisar. Prevenir Assistencial. Amor por você.
Academia BH Fight. Fazendo sua vida mais saudável. Rua Contria, 1439, Grajaú, 3372-4685. 45 minutos do segundo tempo. Raul está jogando com Piazza. Passa para Dedé, que toca para Donato. Arranca pela direita, tabela com o Zé Carlos, que vira o jogo para Desceu. De primeira para Alex, rolou para Luizinho. Abre na ponta com o Ronaldo. Chegou no fundo, cruzou. Tostão na área, dominou. Dileta para o William. Limpou o goleiro, pintou. Acabou de ver. Torcedor cruzeirense, você faz parte dessa história. Seja sócio do time do povo. Muito bem, nós estamos agradecendo, inclusive, ao nosso Thales, que está conosco lá. É o homem que vira o botão para lá e para cá e gosta do que faz. E faz com dignidade, com felicidade e com prazer. Um grande abraço para o nosso Thales. Muito bem. Gente, nós não vamos encerrar. A gente não vai encerrar. Porque eu disse que é só o tempo que vai tomar conta disso. Mesmo porque nós, a imprensa, perdemos 20 companheiros, 21 companheiros. 21 companheiros. É um número muito grande. E a gente perdeu o companheiro, no meu caso, por exemplo, que a gente encontrava nesse Campeonato Brasileiro toda hora. Toda hora. O Vitorino Sherman encontrava em todo jogo. Eu trabalhei com ele, Afonso. Em todo jogo. Na TV Bandeirantes. O JP, o Dema. O Mário César fazendo o jogo Dema, pela entendeu? Fox. Esse cinegrafista. Então a gente encontrava. Isso não vai. A gente vai Só o sempre tempo. falar, porque vão surgir homenagens, mais homenagens. Por exemplo, ô Thales, quando eu vou falar de Barcelona e Real Madrid, porque eu estou chamando as duas maiores equipes do mundo. Mostra aí o Barcelona e o Real Madrid na tela aí. Mostra isso aí, ó. Tá vendo isso aí? Foi antes do clássico. Foi antes do clássico. Isso aí, ó. E lá no painel estava escrito força. Isso aí, ó. Isso aí foi antes do clássico. Barcelona e Real Madrid que terminou em 1-1. E a união das torcidas também. Não, o estádio inteiro. Teve um jogo na Itália, eu não me lembro qual foi. Da Roma. O jogo que o estádio inteiro, porque na Europa, vamos ver se o Brasil aprendeu, 1 minuto de silêncio é silêncio mesmo. É silêncio mesmo, entendeu? É silêncio mesmo. E nesse jogo da Itália, esse minuto de silêncio, estava todo mundo festejando. Festejando não, conversando, falando. Na hora que o microfone, o alto-falante, pediu 1 minuto de silêncio, homenagem póstuma à Chapecoense e às vítimas do voo da Chapecoense, o estádio inteiro ficou mudo. E aquele foco de luz. Isso foi no mundo inteiro. Foi no mundo inteiro. Então, por favor. Afonso, você mais do que ninguém, você vai se lembrar, o Maurílio também, certo? O Matusalém não, porque ele não foi à Colômbia. Eu fui à Colômbia, a Medellín. Eu fui várias vezes. Eu fui várias vezes também. Medellín era o foco das drogas. Isso que eu ia falar, exatamente por causa do Pablo Escobar. Pablo Escobar. Ele comandava, mandava matar, ele era o dono do Atlético Nacional de Medellín, certo? Era crime atrás do outro, você não poderia sair na rua de noite. Pô, eu lembro até que... Ele acabou com aquele jogador na Copa do Mundo. Exatamente. Que fez o gol contra. O Escobar. O Escobar, que fez o gol contra. Que eliminou a Colômbia. Vários colombianos perderam muito dinheiro em aposta. E ele foi assassinado. Com aquele gol contra. Mataram o então jogador. a Colômbia, gente, era uma bagunça, mas uma bagunça. Medellín, Cali, certo? Bogotá, a gente tinha medo de sair na rua. Hoje, você vai à Colômbia, é outra história. Bogotá está maravilhosa. Né? É maravilhoso você ir a Medellín, né? Você tem hoje, por exemplo, escadas rolantes saindo dentro das favelas de Medellín, né? Com os pichadores lá hoje fizeram homenagem ao povo de Medellín. Então, é outra cidade. Agora, só para falar uma coisinha também, é o seguinte, o piloto, ele foi omisso num ponto também, porque ele até, no último minuto, ele negou que estava com problema de gasolina. Por quê? Porque se ele consegue descer do aeroporto de Medellín, né, e dizendo que não tinha gasolina, ele ia levar uma multa tamanha que ele ia ter que vender o avião, ia ter que vender tudo. Porque hoje na Colômbia também, né, a gente sabe que a multa é violenta. Então, fica aí isso para a gente que já foi na Colômbia antes e depois do Pablo Escobar. Assim como o Afonso foi, o Maurílio conheceu bem, então a gente sabe que o que aconteceu na quarta-feira passada, lá em Medellín, foi uma coisa que serve de exemplo para o mundo. E ontem, tanto no Rio
quanto em São Paulo. Só mais para vocês aqui, para o telespectador. A Chapecoense, depois do jogo contra o São Lourenço, o time do Papa, festejou a classificação no vestiário de uma maneira maravilhosa, dentro do vestiário. O Atlético Nacional do Medellín jogou no sábado passado pelo campeonato e venceu por 3-0. Ele fez a mesma comemoração dentro do vestiário, está nas redes antissociais. Igualzinha, só que mudou Atlético por Chapé. Dentro do vestiário, ele fez a mesma comemoração. E o São Lourenço, Afonso? Igualzinha, ó, igualzinha aqui a Chapecoense fez. E o São Lourenço, que o chefe talvez queira falar, no último jogo que classificou a Chapecoense para as finais da Sul-Americana, trocou de camisa com a Chapecoense. E ontem, no jogo de São Lourenço, eles entraram, o time inteirinho, com as camisas dos jogadores que Mas trocaram. ontem também foram os jogadores oficiais, Afonso, que trocaram no vestiário. O Racing jogou com o escudo da Chapecoense. Foi no mundo inteiro. O Boca jogou ontem com o escudo da Chapecoense. Mas a frase, que acho que ficou mais, que vai marcar realmente, salvo me engano, foi do prefeito lá, que falou lá que a Chapecoense foi lá para poder atrás de um sonho, né? Não, mas o prefeito falou e ele disse uma frase que foi dita pelo colombiano. Pelo colombiano, tá, mas o prefeito ele só reproduziu. Ele reproduziu, que voltou como uma lenda. E na realidade é uma lenda assim que vai o colombiano fez uma opção de faixa, ele botou lá uma faixa colombiano lá em Medellín. A Chapecoense veio conquistar as Américas. E conquistou o mundo. Porque hoje, apesar que o Barcelona é o time do século XXI, né? Acabou de sair agora, mas a página mais acessada no mundo hoje é da Chapecoense. Essa integridade... Só um minutinho aqui, só terminar de fazer essa conclusão aqui. E vários clubes, Afonso, do mundo, da América do Sul e do mundo, estão querendo, estão oferecendo jogadores. O Cruzeiro ofereceu quase um time completo para a Chapecoense. Os clubes estão se unindo, mas o que eu acho mais legal é que está partindo da Europa, né? Alguns jogadores, né, querendo, inclusive o Ronaldinho Gaúcho, alguns jogadores que jogou no Barcelona, no Chelsea, todo mundo se prestando, querendo jogar por 6 meses da Chapecoense de graça. Mas isso aí, entende? A Chapecoense vai precisar desses jogadores, mas não é só para show, não. Eu quero jogar 6 meses, mas eu quero jogar 6 meses para ganhar, para firmar, para consolidar. Essa de permanecer... O Torino permaneceu 4 anos, permanecer 3 anos sem cair, eu acho justo se isso acontecer. Mas a própria Chapecoense está abrindo mão disso. Eles querem voltar... Eles querem competir, jogar dentro de campo. Querem sacudir a poeira e voltar por cima. Exatamente. A questão é a seguinte, agora eu estava dizendo assim, essa integridade do povo brasileiro com o colombiano é questão de etnia. É um povo religioso, muito crente, a questão é miscigenado também, tem muito moreno, cafuso, negro lá, e é um povo muito alegre. Só que eles estavam abafados por uma guerrilha que durou 50 anos somente, agora está abrindo. Eu estive lá naquele campeonato sul-americano que a Colômbia ganhou, o Paraguai ganhou, que o Filipão conseguiu perder para Honduras. E via lá a felicidade. Agora, foi uma maneira deles terem a oportunidade de mostrar essa solidariedade para o mundo. São entusiastas. Você já viu os doutores colombianos quando irradiam o jogo? Se assemelham muito ao brasileiro. Mas nós, aquilo que os alemães admiravam na gente, aquela vibração, a gente, que é sul-americano também e latino, admirava nele, porque é Colômbia de meu coração, e não sei o quê, aquele espírito nacionalista e solidário também. Então, é um povo que há muito tempo eu venho, inclusive... Qual que era o lugar mais visitado pelo brasileiro em Bogotá? É um lugar que você vai lembrar o nome, San Andresito. Exatamente. Zona Franca, San Andresito. E eles conversam, né? Eles são latinos, então são mais solidários, quer dizer, o México já esteve nesse patamar também, principalmente depois daquela Copa do Mundo que o Brasil ganhou, é um povo também de muita integridade, muita similaridade com o povo brasileiro. Agora, a Colômbia no passado aí veio pagando o preço desse terrorismo,
Eu não me lembro na história também. Teve um jogador do Real, mas foi o de Alfredo Stefano, foi uma vez jogar na Colômbia e eles sequestraram ele. Causou uma comoção mundial, tanto por causa dos poderes paralelos. Então, agora o futebol existe para isso. É para unir as facções, é para a mensagem de paz que o esporte vai levar, é tudo isso. Não é para esse revanchismo que a gente vê na rua aí, uma torcida marcando briga com a outra, não, esse rompante, que é muito próprio da juventude e que todo mundo teve uma fase que pensou assim. Agora, mas só um pedacinho. Sobre a questão do minuto de silêncio que foi obedecido no mundo inteiro, isso é encarado com muita seriedade. Essa crítica eu faço aqui no Brasil. Tem minuto de silêncio aqui, Cacharanga está tocando. Tem hino nacional nosso, gente, que está tocando lá no alto-falante, aí o cara está coçando a cabeça. Ele está cantando outra coisa. Outra música. Tem charanga tocando, tem chacrete dançando. Quer dizer, é uma coisa que eu sou contra. Verdade. Eu acho que hino tinha que ser preservado, é símbolo de uma nação. Falam que é para educar o povo, para aprender o hino. Mas o isso hino foi tirado brasileiro tem dos uma colégios. letra. Isso O foi hino tirado brasileiro dos tem uma colégios. letra muito difícil. Uma letra que muita gente não alcança. Há uma preocupação de explicar o que está escrito ali, que foi feito para intelectual. Maurílio, então, mas isso foi a tirado crítica que eu das faço escolas. e sou torpedeado por isso. Mas eu critico até hoje. Nós temos que obedecer o hino, temos que achar que é um simbolismo do Brasil, mas que tem que se ensinar mais. Ou não é colocar no alto-falante e o cara só embala, não. Pelo amor de Deus. Quando tem um minuto de silêncio, o árbitro brasileiro dá 10, 15 segundos. Exatamente. Dá 10, 15 segundos. É um o árbitro lá na Europa ele dá 1 minuto. 1 minuto mesmo. E é 1 minuto respeitado. minuto. Para completar o que você está falando também, tem outra coisa também. O jogador também. Ele está tocando o hino nacional, ele está cuspindo, ele está coçando a cabeça, ele está coçando as partes baixas. Ué. A gente vê isso o tempo todo. Agora, uma coisa, Maurício, é preciso ficar bem claro também. Né, que eu acho que você vai concordar comigo, e você tem uma vivência muito grande no esporte, e já viveu muito nessa vida também, né? Porque a gente vive muito na hora da comoção. Aí os holofotes estão ali, A gente pensa aí mais, todo mundo né? promete. Reflete mais. É, né? todo mundo promete, aí todo mundo quer ajudar, aí todo mundo é mas solidário. o momento, quando propício. acontece, você sente muito Exatamente. mais. Mas eu quero ver daqui para frente. Na hora que passar essa comoção, na hora que viver a realidade, que você acordar desse sonho que nós passamos por ele, né? O que vai ser feito de real? O sonho é o pesadelo, O né? pesadelo, claro. Mas o que vai ser feito de real para que se ajude a Chapecoense? Aí, porque agora, está todo mundo prometendo. Mas sobre isso que eu ia falar quando o Maurílio até usou a palavra aqui. Foi muito feliz até na sua colocação a respeito do minuto de silêncio. Mas se a Chapecoense, se tudo que prometeram para a Chapecoense, né? Sevilha, se tudo que prometeu, os clubes do Brasil, Os clubes argentinos, a Chapecoense pode sair de um clube pequeno. Não estou dizendo que a Chapecoense não é um time grande, mas a estrutura que ela tem hoje, entendeu? Física hoje, é de um time mediano do futebol brasileiro. E a Chapecoense pode entrar se vier os 40 milhões, se vier o Cristiano Ronaldo prometeu dinheiro, se vier o jogo beneficente que o Barcelona dizem fazer, a Argentina, aqui no Brasil, enviar os jogadores, a Chapecoense pode estar mudando de patamar, entendeu? De um time hoje, uma cidade pequena, e aumentou também a sua torcida. Porque hoje, qual brasileiro que não torce para a Chapecoense hoje? Independente. Pode não torcer quando tiver num confronto direto, entendeu? Seria como a América aqui em Minas Gerais. Todo atleticano, todo cruzeirense, quando não está jogando, é América, entendeu? Então o povo brasileiro hoje aprendeu a amar e respeitar a Chapecoense. Agora, se essas verbas vierem realmente, isso que eu estou dizendo, Flávio, a Chapecoense pode sair do patamar de um time, entendeu? De poder aquisitivo mediano, para comparar aí com times aí como, vou dar exemplo aqui, Santos, Botafogo, entendeu? Nesse patamar aí, porque eu já acho que Cruzeiro, Atlético Internacional, Grêmio, Corinthians, São Paulo, estão ainda num patamar acima. Mas pode estar nessa linha do futebol financeiramente. Mas eu queria só completar Entendeu? uma coisa aqui, e o Maurílio vai se lembrar bem. Você lembra do jogador Denner, né, Maurílio? Da Portuguesa. Você lembra como ele morreu, né? Acidentado. E aí, prometeram mil e fundos, né, que vão ajudar a família dele. Não, e deve dizer também. Mas deve ali dizer, foi outra só um história, minutinho, Flávio. Aí, deve dizer também o seguinte: o número de associados, de sócios da Chapecoense subiu de 5 mil para 30 mil. Com 3 ou 4 dias, para 30 mil sócios, torcedores.
O problema de ajudar também, Flávio, é uma coisa complicada. Porque o Boião, que estava na tragédia, faz parte do futebol, não sei se ele é roupeiro. Não, ele é treinador de goleiro. Treinador de goleiro, desculpa, treinador de goleiro. A família está passando dificuldade. É preciso saber como é que vem essa ajuda. Não é porque quem vai ajudar? Que tipo de ajuda? Vai dar dinheiro? Então, isso também a gente não pode ficar cobrando. Vai ajudar esse, ajudar aquele. O seguro, tem um seguro para isso, tem que saber isso tudo. O seguro só cobre um ano de salário, Afonso. Não pode ser um negócio de vida inteira, eu não entendo como é que é. Eu também concordo. Aí, no caso do INSS, o cara deve receber... Eu estou falando da instituição Chapecoense, entendeu? A instituição foi prometida para a instituição. O que eu quero dizer... Não para os familiares. O que eu quero dizer é que o Denner, quando morreu, todo mundo ia ajudar, que ia ajudar a família, que a família era pobre, que ele estava começando, saiu da Portuguesa, foi pro Vasco, foi para um grande time, aquela coisa toda. Hoje a família está passando fome. E ele, para receber direito, teve que entrar na justiça. Na justiça. Mas e na época, o enterro dele, que levantou as falácias. Comoção. Uma pessoa que levantou as falácias. Mas todo mundo quem quer ajudar? Que levantou nas redes sociais. Não, eu acho que era o Vasco tinha obrigação de ajudar. Mas aí não é todo mundo. Você tinha obrigação de ajudar. Na época. Todo mundo, o Vasco não é todo mundo. Mas a representação, por exemplo, o sindicato, a classe do futebol, que era colega, até pelo corporativismo, tinha que ajudar. Tinha que ajudar. Além da cobertura nacional, né? Além das obrigações sociais que são... A pessoa física eu acho meio complicado. Mas na época, você não lembra, Matos? Agora, quando eu estou dizendo, em termos de instituição. Entendeu? Aí é diferente. As ajudas não foram prometidas para nenhum familiar. Eu acho que o seguro está aí para poder cobrir. A ajuda que vai vir, talvez a Chapecoense pode repassar, porque tem o conhecimento maior da necessidade de cada um daqueles, que nós não temos, né? Mas a ajuda para a instituição, essa prometida, e através de e-mails, não foi só falácias, não, porque enviaram mensagens colocando-se à disposição, como até o Cruzeiro aqui, através das redes sociais, utilizou oferecendo jogadores. Agora tem que saber se isso vai ser cumprido. Espera janeiro para você ver. Entendeu? A propósito... 10% disso não vai ser cumprido. A proposta é o seguinte, aqui em Minas, por exemplo, eu fiquei sabendo que o Zé Carlos, Zelão do Cruzeiro, está em dificuldade. O Piazza faz um trabalho muito bom. O De Paula estão assistindo aí na medida que podem fazer. Agora... Isso é uma iniciativa da AGAP do Piazza, pessoalmente, que foi um cara bem sucedido. É por isso que eu estou perguntando, Maurício, porque o Matos Além fala, todo mundo vai ajudar. Qual é o todo mundo? Você vai ajudar? Você vai ajudar? Você vai ajudar? Eu vou ajudar? Você vai ajudar? Qual que é o todo mundo? Todo mundo é governo, é instituição, é seguro. Esse é que é o todo mundo. Todo mundo é solidário, mas a ajuda efetiva... Esse é que é todo mundo. Esse é que é todo mundo. Esse é o problema que eu falo. Agora, os clubes, pelo que o Matos Além falou, tem falado, está comigo, os clubes vão ajudar, mas virou uma imposição, obrigação? Não tem nada disso. Mas também tem que saber se a Chapecoense vai querer esse tipo de ajuda. Você vai colocar jogador lá, como é que vai ser o trâmite? Mas a Chapecoense está aberta, eu acabei de falar aqui, que ela está abrindo mão dos 3 anos. Está abrindo mão dos 3 anos. Ela vai precisar de ajuda, de jogadores? Vai. Essa ajuda vem em contrato. O Cruzeiro vai emprestar um jogador de graça durante 1 ano, o Atlético vai emprestar de graça durante 1 ano, talvez até pagando salário, que é uma ajuda. Porque até o Botafogo, o Grêmio. Agora, se o São Caetano não fizer isso, se o Bragantino fizer isso, não vai. Não vai, então, nem pode ser criticado. A ajuda, a palavra, abre o dicionário para a gente ver o que significa. Ajuda é espontânea. Existe ajuda e obrigação. É isso que precisa ser. E aquele que gosta de ajudar também, que faz a ajuda e bota no retrato no jornal, ajudamos tanto. Esse também não interessa. Não, e aquele que faz? esse patrocinador master das grandes equipes, esse patrocinador master das grandes equipes, ele pode ajudar. Ô Afonso. A Chapecoense já tem já tem um que é a Caixa. Peraí, só que eu queria completar. Na verdade... A Chapecoense, ela tem uma estrutura financeira muito boa, certo? Hoje é um dos times mais bem estruturados. Ela foi muito bem trabalhada pelo presidente. Mais bem organizado. Então, eu acho que a Chapecoense, ela tem condições de montar um time, porque a maioria desses jogadores que estavam lá eram emprestados, jogadores que não pertenciam à Chapecoense, certo? Jogadores que vieram apenas para uma temporada. Não, então, esse trabalho é um trabalho que vem de longo prazo. Mas ela tem a categoria de base.
tem as categorias de base. Então, a própria Chapecoense, Todo jogador ela que tá tem lá, força Flávio, para ela Flávio, mesma, todo para jogador- ela mesma se Ô, reestruturar. Flávio, todo jogador que está lá é igualzinho tá no Cruzeiro, tá no Exatamente. Atlético. Mas É contrato. Mas o que eu quero dizer É aqui, contrato, ó, é. como eu defendo Então. aqui, como eu defendi aqui já várias vezes, que, olha, o Cruzeiro tem excesso de jogadores, eu tô falando aqui de Minas, o Atlético tem excesso de jogadores, entendeu? Nos seus elencos, que tem que emprestar para ganhar experiência, ou que seja, e o Cruzeiro mudou a política agora, com o último ano agora, na administração do Gilvan. Mas anteriormente era pago os salários. Ô, Matsalem, mas isso Então, não por pode. quê? Tem que ter critério. Não, eu Porque entendo, porque se Afonso. o Cruzeiro Eu não tô empresta dizendo que 10. é sem critério, não. Ah, tem que ter critério. Se o Cruzeiro empresta 10, o Atlético 10, o Flamengo 10, a Chapecoense vai ficar com 8 mil jogadores. Mas lá. isso que eu estou dizendo, Ué, depende que se é a isso? Chapecoense tem que saber fazer uma escolha, tem que saber se o jogador também Ué, interessa a ela. lógico, cara. Mas se há jogador no mercado hoje, Afonso, disponível, eu não estou dizendo só para a Chapecoense, não. Eu digo, eu já falei isso várias vezes, para o América, aqui, que é carente de jogadores, que você poderia estar, ainda dei exemplo da última vez aqui, onde que o Marcos Rocha apresentou o futebol dele? Então, Zé, mas vai ficar Entendeu? bem claro uma coisa. Não é obrigação. O Atlético, o não Cruzeiro. é obrigação. O Atlético, o Mas poderia Cruzeiro. ser um Pera aí, processo. chefe. O Atlético, o Cruzeiro, o Botafogo, o Flamengo, o Grêmio. Eles vão emprestar jogadores que eles acharem que pode. Eles não vão tirar nenhum titular emprestado. Não, e Passada a com certeza. comoção, a diretoria da Chapecoense, que, apesar da catástrofe ser negativamente, tem uma projeção internacional hoje Muito em dia, grande. é muito falada, ela vai continuar existindo, assim como o Torino continua existindo, assim como a Aliança de Lima também, que morreu todo mundo também. Morreu todo Aliança, mundo. E, consequentemente, agora, ela que tem que ver a necessidade. Eu quero emprestar, mas eu quero ficar livre de um cara, te mando para lá. Não é isso, claro, não. eu A preciso de necessidade- lateral, eu Acabei preciso de de falar zagueiro. isso agora. Acabei de Tem que falar isso facilitar, a ajuda Claro. é essa, espontânea e efetiva. Não é aquela que nós chegamos a mencionar de leve aí, num cidadão que tem muito dinheiro e que dá um dinheiro para uma instituição de caridade e que bota no jornal, tem tantos milhões para aquela instituição, para ele Porque, aparecer veja mais, bem, pra Maurício, ele aparecer mais do que a ajuda que O deu. presidente da Chapecoense hoje, que é o vice, que interinamente, com a morte do presidente, ocupa a presidência, porque ele já disse que vai haver eleição em 2017, porque só ficaram 3 diretores. 3. Os outros todos morreram no desastre aéreo. Ele disse uma coisa que, se você pensar, lá na Itália, o Torino ganhou uma isenção, se pode se dizer. Isenção é o termo ou tem outro termo melhor? Foi isento de É, ser durante rebaixado. 4 anos. Durante 4 anos. Uma isenção durante 4 anos. Aqui eles estão propondo 3. Ele está abrindo mão. O posicionamento inicial dele, pode mudar, é de abrir mão. Sabe por quê, telespectador? Agora eu vou voltar. Nós estamos no Brasil. O ano que vem, se o 16º colocado é um Atlético, um Cruzeiro, ou um Flamengo, ou um Botafogo, e falar, você vai cair, e a Chapecoense, se estiver lá no 17º, vai continuar? Vai pro Vocês vão Mas ver tem o que que botar vai isso no virar. papel. Vocês vão ver o que vai Vai virar. botar Isso tem que ter um Vocês vão ver o que conselho vai virar. deliberativo, tem que ser Vocês avançado vão ver o que antes. vai virar. Ô, Afonso, tem que escrever. Mesmo ué. no papel. Não, a questão Mesmo é, no papel. pode ser um louco lá na frente e pensar, mas ele vai ter uma prova. Mas, Olha, Mas, mano, mas, o Internacional aí que está fazendo agora, não Mas é a história. É um caso excepcional. Tem um exemplo na Itália do Torino. Puseram na convenção, que é o Conselho Regional lá, que reúne para traçar as normas do campeonato, e põe isso como para valer. Quem é signatário daquilo tem que cumprir. Quer dizer, pode ser até que a Chapecoense dispute e esteja até disputando de título. Não precisa dessa benesse, né? Dessa... Mas acontece o seguinte. Se acontecer mas ele vai falar sozinho. Mas acontece o seguinte, que aí a Chapecoense saiu da zona de rebaixamento. Certo? Está lá em cima. O 17º vai falar, eu não vou ficar não, Eu não vou ficar não. todo mundo Pode quer- classificar mais uma. Mas essa cláusula também tem que ser prevista. Eu sei, A mas exceção da Chapecoense, o regulamento será de 4 descendo. o que nós queremos, na verdade, é que a Chapecoense cresça. ressurja com força total. O Flávio já falou, ela tem condição para isso, é bem estruturada, está com 30 mil sócios, 30 mil sócios torcedor. A cidade abraçou a Chapecoense. Agora, mais do que nunca, muito mais do que nunca, o mundo abraçou a Chapecoense.
O mundo abraçou a Chapecoense. Afonso. O que a Chapecoense vai vender de camisa, já não tem para vender. Já não tem. Vai vender de camisa. Chapecó não se encontra nada, Já nem vender de fita. camisa. Então, ela vai ter facilidade até no patrocínio da camisa. Eu trabalhei um ano no futebol catarinense, e quando eu trabalhei no futebol catarinense, a Chapecoense tinha 7 anos de vida. Era um time totalmente inexpressivo. Ninguém falava, e Chapecoense era Figueirense, era o Avaí, era o Joinville e o Criciúma. Eram os times que comandavam o futebol de Santa Catarina. Até na capital, tanto o Figueirense quanto o Avaí não disputavam nada. Era Joinville e Criciúma. Joinville porque tinha uma fábrica por trás, lá em Joinville, que você conhece bem, que é a Tigre, que bancava o time de Joinville. Você esqueceu do Criciúma. E o Criciúma, que era bancado pelo Dionísio de Freitas, que era o rei do carvão no sul do Brasil, que tinha emissoras de televisão e tudo mais, bancava o Criciúma. Florianópolis, que era a capital, não tinha nada, porque era uma cidade de funcionário público e vivia de turismo. Então não tinha uma empresa grande para bancar a Figueirense e o Avaí, certo? E aí apareceu o Blumenau, apareceu a Chapecoense e outros times que acabaram e foram mudando. E depois que a Chapecoense passou da Série C para a Série B, aí a cidade incorporou, a cidade abraçou o time. São 200 mil habitantes. Certo? Cidade pequena, certo? Uma cidade pequena de Criciúma. E tem Agora, tem uma muita gente economia que mudou muito para forte. lá, né? Tem Hein? muita gente que foi para lá. A cidade já existia, foi para lá e Então, adotaram. assim, e hoje tem uma economia muito forte. Muitas indústrias grandes se implantaram lá em Criciúma, como a Sadia, como a Aurora, né, que bancam o futebol de Santa Catarina. Agora, é claro que a gente, quando está falando aqui, o Cruzeiro vai ajudar? Vai. Agora, o Cruzeiro não vai emprestar um Arrascaeta, Ué, o mas Cruzeiro não vai isso, emprestar. ninguém tá falando nesse certo? nível. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, o Cruzeiro vai receber agora uns 20 e tantos É jogadores isso que de eu volta. falei, muito que não tem Desses nem onde jogadores, colocar, às vezes. o novo técnico do Criciúma pode chegar aqui e falar assim, olha, esse jogador aqui que o Cruzeiro não vai utilizar me interessa. Como o Ananias, que saiu daqui, certo? Não deu certo Mas, no Flávio, Cruzeiro. não adianta só, doutor Maurílio Matusalém, telespectador, não adianta só a instituição falar, o Cruzeiro falar, no nosso caso, e o Eles Atlético têm que falar, querer, né? vou emprestar. Aí o jogador fala, mas eu não quero ir. Claro, Vai ter que Também. partir do jogador também? claro. O jogador Vai ter tem que partir do ir. jogador também. Hã? É claro. E salário acordo, e tudo? O acordo tem que ser com. Todo mundo tem que Então, dos maiores exemplos. acordar com ele para Claro. ser redundante. Agora, o que eu falei também, não é também aquela ajuda de alguém que você está querendo que saia, vamos encostar Empurrar esse cara pra lá, aí né? também não. Não dá. Então, eles que vão administrar, que estão vivendo o problema, é que tem que reivindicar. Até eu estou achando que essa recusa deles inicial faz parte da gente também. Ah, não queremos isso aí também, não. A gente não a gente está assimilando a pancada, mas estão olhando a gente com cara de coitadinho. É uma questão assim, do ser humano mesmo. Mas é um negócio a complicado. verdade é que precisa porque disso. o Torino, que você falou aí, ele recebeu 4 anos. E ele comeu o pão que o diabo amassou com o rabo. Mas é porque É agora que ele começou de novo. Exato. Agora! E foi em 1949. E o fato, 1949, agora, de 2 anos, 3 anos para trás, é que ele... ele começou a ganhar título, mas ele entendeu? sempre está na primeira divisão do futebol italiano. Agora a questão é a seguinte: a ajuda tem que vir nessa época. Depois a pessoa caminha pelas próprias pernas. A questão da Chapecoense é esse aí. É porque agora Gente, foi uma catástrofe que, Prestem atenção que no que pode dizimou todo acontecer mundo. Aí, com a Chapecoense. Agora nós estamos falando, o torcedor não vai achar que nós estamos já falando em dinheiro, mas nós estamos falando pela Chapecoense. A Chapecoense decretada oficialmente pela Comebol, que deverá ser no dia 21, o Flávio me falou, que pode antecipar, mas oficialmente está marcado para o dia 21. Vai ser, porque o título seria disputado, o título não é do Atlético Nacional, não é. O Atlético Nacional está abrindo mão de disputar o título. Se o Atlético Nacional abre mão de disputar o título, campeão é a Chapecoense. tem o prêmio. Né? O Atlético Nacional não está entregando o título para a Chapecoense. É diferente. Está abrindo mão de disputar o título. Então no título vem tudo agregado. A premiação, que são de Patrocínio, 6 dinheiro. milhões e 800 mil reais, 6 milhões e 800 mil reais, e a Libertadores. E vem a Libertadores. Que o Nacional já tem direito de ser que campeão que esse o ano. Atlético Nacional Medellín é o campeão Mas que vai o campeão jogar já vai disputar o ano agora, que vem. lá o Interclubes. E o que é importante, a Chapecoense ganha o direito de disputar a Recopa. Contra quem? Contra o Atlético Nacional. Contra o Atlético Nacional de Medellín, que é o campeão. Já imaginaram esse jogo? Um em Chapecó e outro em Medellín?
O O estádio é pequeno. mundo vai parar para ver esse jogo? Vai. Claro. O mundo vai parar para ver esse jogo. A Recopa nunca na história dela Vai ter uma, vai ter uma decisão Um igual essa. simbolismo, né, Afonso? Pode dizer assim, um simbolismo tão Atlético grande. Nacional de Medellín e Chapecoense. Um aqui e outro É lá. aquilo que eu estava dizendo, Afonso. A Chapecoense está no estágio agora que ela deixou de ser time agora considerado B ou C, entendeu, Maurílio? Pela Ela é um estrutura time e pelo tamanho. pela Pouco tragédia, que, ela virou infelizmente, o time do pela mundo. tragédia, ela virou o time do mundo. E vai ter um poder aquisitivo muito maior do que isso, né? Agora, a gente tem que rezar muito pelos familiares, que quem já foi está em paz, torcer por todo mundo. Torcer para aqueles que estão em recuperação. Estão em recuperação. Isso é que é o importante. E o estado pior lá é o do zagueiro, aqueles né? que estão da imprensa Porque também. os outros lá, A gente deu muita vazão. Não, de quem que você falou? o zagueiro, o Neto, É o Neto. a situação pior é a dele. As notícias que vêm. Que vem de lá. Que a situação... Eles dizem, até que, sabe, doutor, que eu acho esquisito. Ele está em estado crítico, mas estável. É. Eu não entendo muito bem o que Não, o cara está em estado Quer dizer, crítico. ele está estável no estado crítico. Ele não melhora nem piora. Nós falamos muito, Ele não piora, O não. estádio é porque ele não está piorando nem melhorando. É isso aí que Acho que nós falamos. Mas a complexão física dele... Nós falamos muito, Tá Afonso. ajudando. Eu acho que nós falamos muito a respeito da Chapecoense, o Brasil inteiro falou, todos falaram demais, mas falaram também dos nossos colegas de profissão, de trabalho. Claro. Mas a gente deveria dar também uma ênfase muito maior, porque o mesmo sofrimento, a mesma dor que a Chapecoense, os jogadores, seus familiares têm, o lado da imprensa A mãe também do tem. Danilo falou isso. Entendeu? Ela pro falou repórter. isso. É isso que eu ia dizer agora. Que foi muito bem dito, entendeu? Porque esses colegas nossos não estão tendo Eu a perguntava, mesma, se o Dan- mesmo não sei se o espaço. Thales, não sei se o Thales tem aí, a mãe do Danilo conversando Abraçando com o repórter. Se tiver, você me dá um sinal, por favor, Thales. E eu tive o privilégio de trabalhar com o Mário Sérgio na TV Bandeirantes um bom tempo, certo? Tive o privilégio de trabalhar com o Sherman na Bandeirantes, né? Com o Deva também na TV Bandeirantes, como narrador. Né? O Mário Sérgio eu tive mais contato ainda, porque O eu Vitorino trabalhei... Sherman mostrou, o PJ, eles mostraram para nós uma coisa que eu já praticava também há muito tempo como eles, que repórter, comentarista, narrador não pode usar a camisa do clube. Claro que pode. Eu sou atleticano, por que eu não vou usar a camisa do Atlético? Eu não vou usar aqui no programa, nem na hora que eu estiver comentando na rádio. Mas no meu lazer, passeando, por que eu não vou usar? O Vitorino chamou várias fotos dele com a camisa do Flamengo com o filho dele. Flamengo, Foi, Qual inclusive, o velado problema? lá. Qual o problema? Foi E velado E lá. o trabalho dele era perfeito. Exato. Mas tem uma diferença também, não entrar para um lado polêmico, Afonso. Eu acho que Minas e Rio Grande do Sul ainda é diferente ainda, talvez nesse aspecto de rivalidade entre esses dois times. Eu estou vendo que está acompanhando o que está Não é acontecendo diferente de lá. Boca e eu River. acho que é. Não é diferente de todo- Boca e todo- River. todo cronista Não é não diferente, tem seu não clube é de diferente de coração. Bahia e Vitória. Concordo, Não é diferente de concordo. Bahia e Vitória. Concordo. Não, mas Ô, tem Afonso, só lá uma na coisinha, Bahia e você pra Vitória, ser cronista- peraí, eu morei 10 anos em Salvador e eu cansei de ver. Mas e daí? Aqui do Bahia e do Vitória, no caminho da Fonte Nova ali, todo mundo de mão dada, andando junto aqui. Aqui em Minas é Antônio Carlos e Abraão Carrão. Lá no Não, Rio isso é Grande para do Sul, torcida Isso aí, organizada. isso é outra história. Isso é para torcida organizada. Isso. Eu vi um espetáculo ontem de Santos, São Paulo, Palmeiras e Corinthians. As organizadas estavam todas Aqui lá. em Minas não 1.500 torcedores. Nem no Isso Sul. nunca aconteceu na vida. Quando eles se encontravam, era pancadaria pura. Afonso, só para contar uma coisa aqui, é o seguinte, a gente nasce gostando de futebol. Para você virar cronista esportivo, você tem que nascer gostando de futebol. Claro! E para você gostar Lógico, de futebol, você tem que clube. torcer. Claro! Você tem que ter clube. Aquele que fala que não aquele tem- que fala no rádio, é porque eu não Ele tenho não- clube, ele não que eu sou é isso. cronista. Isso é demagogia pura. Isso é demagogia barata. Todo mundo tem seu clube de coração. Todos nós temos nosso clube de coração. O Maurílio tem, você tem, o Matusalém tem, eu tenho, e todo cronista esportivo tem. Certo? Agora, aquele que chega e fala, eu não tenho, eu não sei o que lá, isso é demagogia pura, isso é barato. Agora, nós temos a obrigação, como cronista, que na hora que a gente está com o microfone, com a câmera na frente, ou no estádio com o microfone na mão, ou com a caneta, ou com o laptop no jornalismo impresso, na mídia, nas redes antissociais, aí nós temos a obrigação de sermos imparciais. Imparciais. A Agora, só uma coisa. A questão é a seguinte, é que... Muitos não conseguem, né, Todo doutor? mundo a verdade é essa. Né? Muitos não O conseguem. coração, às vezes, fala mais alto, às vezes o cara se excede um pouco, tem uns que se excede, depois pede perdão, pede
desculpa, mas o jornalismo tem que estar acima disso. Agora, todo mundo tem um clube, isso aí é notório. E você ainda cativa ainda os familiares para te seguir, ainda tem mais isso ainda. Verdade. Filho de peixe, peixinho. Que é isso? Afonso, só para mudar um pouquinho, para falar, nós estamos falando de rebaixamento. Só um minutinho. Telespectador, então a gente vai, evidentemente, tentando seguir o tempo. O tempo. Vem uma notícia ali, uma notícia aqui. O Thales não tem, né, Thales? A gente vai seguindo. Me dá um toque. Tem. Agora eu posso fazer uma pergunta? Thales. Não, só um segundinho. Como vocês da imprensa estão se sentindo, perdendo tantos amigos queridos lá? Você pode me responder? Não, né? Posso te dar um abraço em nome da imprensa? Todos da imprensa que perdeu seus amigos, que perdeu aquelas pessoas que estavam lá narrando, levando alegria. Foi vocês que fizeram a carreira desses meninos, não só do meu filho. Vem pra cá, vem pra cá. Entendeu? O Guido não vai ter. Thales, só um minutinho, vou pedir o Thales para repetir, para a gente encerrar. É o repórter do Essa Sport TV. é a mãe do goleiro Danilo, aquele que defendeu o pênalti, na narração do Deva Pascovitch, que foi maravilhosa, que defendeu o pênalti, que levou a Chapecoense para Medellín. Último lance. E defendeu o pênalti contra o Cruzeiro aqui também. Defendeu o pênalti, não, desculpa. Aqui, defendeu uma cabeçada, queima-roupa. uma cabeçada a queima-roupa, fez a defesa com o pé direito. E que foi foi a que mais sofreu pelas incertezas da notícia. Morreu ou não morreu? Exatamente. Foi a que mais viveu esse drama. Então, eu vou pedir mais uma vez a mãe do Danilo para a gente chegar no Campeonato Brasileiro agora. Vamos lá, Thales, por favor. Agora eu posso fazer uma pergunta? Como vocês da imprensa estão se sentindo, perdendo tantos amigos queridos lá? Você pode me responder? Não, né? Posso te dar um abraço em nome da imprensa? Todos da imprensa que perdeu seus amigos, que perdeu aquelas pessoas que estavam lá narrando, levando alegria. Foi vocês que fizeram a carreira desses meninos, não só do meu filho. Vem pra cá. Nada mais bonito que isso. É o repórter do Sport TV. Tem mais bonito. Que é mineiro. Hein? Que é mineiro. Esse que apareceu aí. Exato. Não, o que apareceu comandando o programa no Sport TV. Tem coisa mais bonita? Marcelo Rezende. Marcelo é daqui, trabalhou em Belo Horizonte. Tem coisa Você mais bonita, de Juiz de tem Fora. coisa mais bonita do que a mãe do Danilo, que ela fez? Afonso, você acabou de concluir que eu interrompi com outro assunto aqui. Que eu me lembrei aqui agora, falando a respeito do Marinho. O Marinho está fechando com o Flamengo. Marinho? Espera aí, só um minutinho. Só quero dizer para o telespectador, então, que a gente vai seguir o curso. A vida tem que seguir, nós vamos vivê-la intensamente, e é o que eu peço a você, viva a vida intensamente. Tem aquela história, não acrescente dias na sua vida. Não acrescente dias na sua vida. Acrescente vida em seus dias. Em seus dias. Viva intensamente os seus dias. Viva com força e fique próximo da sua família, daqueles que você gosta, dos seus amigos. Ame os seus amigos e diga para eles, eu te amo, eu te adoro, gosto de você. Foi o que falou também o irmão do JP, me parece, lá no Rio de Janeiro. Então, faça isso. E a gente vai seguir o curso, vida que segue. Agora, pela ordem, porque o Flávio tinha pedido para falar a respeito do Cruzeiro alguma coisa, depois eu vou no chefe. Não, eu queria falar a respeito do Internacional. Do Internacional. Exatamente, porque quando surgiu esse movimento, que o Inter quis aproveitar dessa situação, para, não, vamos acabar o campeonato agora. Uma infelicidade. Certo, uma infelicidade total, que o presidente do Inter, os jogadores, mas apareceu uma pessoa lá no Inter, certo, de uma integridade fora de série, que é o Ibis Pinheiro. Você se lembra, Maurício? Ele foi cassado, depois cometeram uma injustiça contra ele, foi provado. Foi inocentado. Foi inocentado, foi provado. E agora, mais uma vez, uma atitude digna dele, né? Que ele chegou a público e disse o Internacional vai jogar no Rio de Janeiro, vai enfrentar o Fluminense, se tiver que cair, vai cair. Mas tinha que fazer isso. Obrigação agora. Não, mas o presidente do Inter e os jogadores... Tá bom, mas tinha que fazer isso. Pois ué. Mas mostrou toda a dignidade dele. Ele mostrou, não. Ele desfez uma lambança. Porque manchou a instituição. Não foi o presidente nem um grupo, não. Foi o Internacional. E o Internacional hoje pode ser, nas redes sociais aqui, junto com o Corinthians, o time mais odiado do Brasil. A própria torcida do Internacional ficou contra. Disse,
Isto não é do Internacional, isto é da diretoria. Não, a torcida internacional nas redes sociais aqui estão querendo o Inter na segunda divisão agora, estão querendo o Inter na segunda divisão por causa das falácias que andou acontecendo. É uma pela facção, né? Esses caras... Não, é uma grande... Claro que eles não querem, né? Não são torcida organizada. Porque rede entendeu? social, vamos dizer uma coisa, elas são mais salientes para manifestar. É um dado que todo mundo pega, mas tem muito torcedor que não quer que o Internacional caia também. Agora tem uns que acham que é mais digno de disputar, cair, lutando. Até porque outra a situação... 3 minutos para falar de Cruzeiro e Corinthians, porque o Atlético não joga nesse final. Olha, é um jogo que interessa ao Corinthians, que o Corinthians ainda briga por uma vaga na Copa Libertadores, na fase preliminar, certo? O Cruzeiro ainda briga por uma vaga, sonha com uma vaga na Sul-Americana, como eu disse no programa que também leva a Libertadores. Agora a Copa Sul-Americana está pagando mais, o dinheiro de televisão é maior, então o Cruzeiro, segundo o presidente, vai ter interesse no ano que vem. E que também leva a Libertadores. Exatamente, ganhou uma vaga na Libertadores. Como esse ano ganhou, né? Mas esse ano aí tem uma verba maior de televisão. Então o Cruzeiro tem todo o interesse, vai jogar com tudo para cima do Corinthians. São jogos que interessam, exatamente o do Cruzeiro e Corinthians, o do Vitória contra o Palmeiras acho que vai todo desfigurado para lá, o do Fluminense com o Inter. São os 3 jogos, talvez, mais importantes aí dessa última rodada. Eu quero agradecer ao BMG, grande abraço pessoal do BMG, a Adega Steakhouse e Nona Pizzeria e Tratoria, também a Silves Advocacia, agradecer com o doutor Adriano e equipe, a Rede Gutierrez de Drogaria, que é a farmácia popular, agradecer também ao Centro Automotivo Novo de Novo, é o seu carro literalmente novo de novo, abraçar o Padre Lucas Almeida, que vai para o México, 34260069, ao meu amigo Danilo, do Poço São Pedro, com a gasolina Deteclin e também Poço Funil, e com a água mineral Igarapé e também a Ingá, aqui e também em Piuí, Poço São Pedro, e um abraço também para o Antônio e para o Leandro, da Fábrica de Móveis Assépticos e Fowler, móveis hospitalares para vender e alugar. O que foi que você ia falar? Eu ia dizer o seguinte, que resta ao Cruzeiro esse ano, que foi praticamente perdido para um time ganhador e que tem uma torcida que acostumou a gozar as delícias das conquistas, resta essa opção aí. Então tem que ir nela e reformular para o ano que vem. A América também, que sofreu as agruras de um descenso depois de muito sacrifício para subir e de muitos erros cometidos, também tem que aprender aquilo que de ruim aconteceu, tirar daí algo de proveitoso para o futuro. E ao Atlético, eu só desejo que nessa pré-temporada dos Estados Unidos, que ele tire proveito tecnicamente disso. Porque é um negócio que projeta o Atlético Internacional, mas é um campeonato voltado para a lucratividade. O Atlético, se conseguir tirar dinheiro disso, é muito bom, porque pode dar uma coisa ou outra. E que outros clubes brasileiros vão estar lá. Só lembrando, Anderson Moreira também foi de uma infelicidade total, dizendo que o jogador tinha que entrar de férias, que não podia isso. Todo mundo adia compromisso, todo mundo remarca passagem, todo mundo remarca hotel. Não vai ser agora. Chefe e Flávio, para terminar, vamos lá, chefe. Eu espero, né? Eu acho que, tanto espero, acho que já tem a consciência do Mano Menezes, que quem ele já tinha que olhar durante esses 6 meses praticamente que estava no Cruzeiro, 4 meses para 5, já tem olhado, e que agora ele planeje bem o ano que vem, que seja um ano mais favorável para o Cruzeiro, né? E o Atlético está aí com a possibilidade de, pelo menos é o pedido, né, do novo técnico, o Arouca e o zagueiro Kleber, que são as 2 deficiências que o Atlético tem. Então, se falando aí, pode ser um negócio que já está bem encaminhado. A Arouca? Refugo, pelo amor de Deus. Eu ouvi falar isso uma vez, mas o Atlético desmentiu na hora. Mas quem está pedindo agora Flávio. é o... Não, só para completar que o Cruzeiro está com o planejamento em dia, o presidente está trabalhando, já tem jogadores contratados e que serão anunciados após a partida contra o Corinthians. Então vou começar com você, o lixo da semana. O lixo da semana? O Internacional. O lixo da semana, para mim, continua sendo, né, a classe política que, na calada da noite, aproveitando da situação da Chapecoense,
acabou fazendo aquela besteira em Mas Brasília. te deu uma dica do Internacional que era boa também. É. O nome do dia. O nome do dia, eu acho que a população brasileira foi na rua, para as ruas novamente, e cobrar mais decência desse político O brasileiro. meu nome do dia é a Chapecoense. Maurílio, o lixo. Eu vou concordar com vocês, porque tudo que de ruim que está acontecendo, nós estamos tendo uma oportunidade de gritar, de falar. O Brasil, hoje em dia, é uma democracia. Graças a Deus, eu fiquei 20 anos debaixo da Revolução. Estou falando aqui agora de boca aberta para você. Então é o seu na nome sua do casa. dia. Seu nome do dia. Chefe, o lixo. Lixo para mim, é as falácias do Internacional. E o nome do dia? O nome do dia é Chapecoense, a mãe de Danilo. Muito bem. Telespectador amigo, muito obrigado. Uma quinta-feira especial, de um programa especial para você. Amanhã tem, às 11h30, o Flávio Carvalho vai estar no comando aqui com o BH Esportes especial também. Amanhã às 11h30, a gente espera você. Tchau, obrigado.